Olá, meu nome é Cosimo Buzáquera, sou professor da Universidade de Pavia, na Itália, e hoje vamos falar um pouquinho de recursos tecnológicos aplicados ao treinamento de endurance. Antes de mais nada, gostaria de apresentar um pouquinho a instituição onde trabalho, a Universidade de Pavia, uma instituição fundada em 1361, onde foi sede e local de trabalho de renomados pesquisadores ao longo da história, como Camilo Golgi, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, Alessandro Volta, criador da pilha, e Lázaro Spallanzani, um dos grandes estudiosos na reprodução humana. Caso vocês tenham interesse de conhecer a nossa histórica universidade, deixo aqui o nosso site www.unipv.it. Na nossa apresentação de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que é performance de endurance, quais são os principais determinantes da performance de endurance e, além disso, vamos conhecer um pouquinho das novas tendências e recursos tecnológicos associados ao treinamento de endurance. No ano de 2015, um famoso pesquisador dinamarquês chamado James Bangsbo criou um modelo para explicar a performance esportiva. O modelo holístico de Bangsbo é utilizado até hoje e suporta que um atleta, para ter sucesso competitivo, deve possuir 4 atributos principais: atributos técnicos, atributos táticos, atributos psicossociais e atributos físicos. Bons atributos físicos também. É óbvio que a interação desses 4 atributos ou componentes que fazem com que esse atleta tenha o seu sucesso esportivo. Posso dar um exemplo onde isso não aconteceu. Na final da Copa do Mundo de Futebol de 2006, entre Itália e França, um dos principais jogadores da seleção francesa, Zinedine Zidane, deu uma cabeçada no zagueiro italiano Materazzi e foi expulso, óbvio. Nessa ocasião, nós sabíamos que esse grande craque da seleção francesa, Zinedine Zidane, deveria estar no seu máximo, no seu ápice, em termos físicos, técnicos, táticos, porém, um pequeno deslize em um dos componentes, o componente psicossocial, causou um declínio na sua performance e também, obviamente, prejudicou a seleção francesa. Tanto é verdade que a seleção italiana foi campeã naquela ocasião. Então, o modelo holístico de Bangsbo, ele é um modelo que realmente é interessante para entender um pouquinho mais sobre a performance esportiva dos nossos atletas. Porém, vamos falar um pouquinho mais dos componentes físicos que Bangsbo se referia. Bangsbo suportava que um atleta deve possuir uma boa capacidade para gerar força e potência muscular, uma boa capacidade para realizar ações de sprint e repetidas ações de alta intensidade e também uma boa capacidade de endurance, que nós traduzimos para o português como resistência. Nessa aula aqui vamos utilizar o termo endurance para que nós não tenhamos problemas terminológicos ou uma certa dificuldade de interpretar algumas informações. Bem, por exemplo, no futebol, um esporte coletivo, é óbvio que a capacidade de endurance ela não é tão importante assim, não é superior a outras capacidades, como ter uma boa capacidade, uma boa habilidade para realizar ações de sprint, gerar força e potência muscular para um salto, para um cabeceio, para um chute e também para realizar ações de alta intensidade. Assim como numa prova de 100 metros, esse atleta que corre essa prova em 10, 11 segundos, ele não precisa ter uma excelente habilidade ou capacidade de endurance. Por outro lado, em outras provas do atletismo, como 3.000 metros, 5.000 metros, 10.000 metros, ou até mesmo a maratona, esses atletas eles devem possuir uma excelente capacidade de endurance, mas não precisam gerar força e potência de modo rápido. Então, é óbvio que cada esporte tem as suas especificidades, porém, esses 4 contributos, técnico, tático, psicossocial e físico, são essenciais para a performance esportiva. Primeiramente, vamos definir então o que é endurance. Endurance nada mais é do que a capacidade muscular para sustentar uma repetida produção de força muscular submáxima ao longo do tempo. E aí vem a primeira questão: quanto tempo?
Alguns autores suportam que esse tempo seria mais que 4 minutos, mais que 6 minutos, mais que 30 minutos, porém aqui nós vamos entender um evento de endurance, o endurance como ações ou como eventos, como uma corrida de média e longa duração, uma prova de ciclismo de média e longa duração, natação de média e longa duração, então 800 metros, 1.500 metros, natação em mar aberto e outros eventos que duram alguns minutos, algumas horas, como a canoagem, como o remo, enfim, todos esses eventos são eventos de endurance. Porém, por questões pedagógicas, nessa aula aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre corrida de média e longa duração. Quais seriam os principais determinantes da performance de endurance? A performance de endurance ela depende de uma série de fatores externos e fatores internos. Agora a gente vai falar um pouquinho desses fatores externos. Os principais fatores externos são aspectos climáticos, aspectos ambientais, aspectos materiais e aspectos nutricionais. Vamos explicar um pouquinho mais de cada um deles. Aspectos climáticos. É óbvio que se você vai fazer uma corrida hoje e está um pouco mais calor, um pouco mais frio, a umidade está um pouco maior, tudo isso influencia a sua performance. Assim como aspectos ambientais. Se você está correndo no nível do mar, você terá uma performance, mas se você estiver correndo a 4.000 metros de altitude, é óbvio que a performance será diferente. Aspectos materiais não podem ser desconsiderados. Então, hoje nós temos uma enorme tecnologia, não somente na roupa, mas também nos tênis que são utilizados para a corrida. Então, os calçados, hoje sim, eles têm uma influência enorme na performance desses atletas, principalmente atletas de elite. E, por fim, os aspectos nutricionais são essenciais. Então, todas aquelas estratégias nutricionais que um atleta tem antes da prova e durante a prova influenciam de modo direto a sua performance de endurance. E aí nós temos também, óbvio, outros fatores que influenciam. Por exemplo, a gente sabe que existe uma enorme disputa entre os mecanismos de propulsão e os mecanismos de resistência ao movimento. Então, por um lado, somos nós tentando criar mecanismos de propulsão e, por outro, nós temos a resistência ao nosso movimento. Por isso que, em alguns casos, essa combinação atleta-equipamento ela é muito bem avaliada. Então, nós analisamos essa interação atleta-equipamento para saber como nós podemos diminuir a resistência ao movimento e aumentar os nossos mecanismos de propulsão. O meio circundante influencia muito também a resistência ao movimento. Então, se você está correndo ou se você está pedalando contra o vento, é óbvio que o vento será um fator que vai influenciar diretamente a resistência ao movimento. Então, você vai ter uma resistência maior. Nós temos que gerar mecanismos de propulsão que evitem, obviamente, esse fator externo. E, por fim, nós temos o terreno. Então, o terreno também influencia, também gera resistência ao nosso movimento. Quem já correu na areia e quem já correu uma pista de atletismo sabe que é totalmente diferente. Então, nós temos resistências diferentes ao nosso movimento. É por isso que hoje tem sido estudado, por exemplo, carros de Fórmula 1 que correm a 300 km por hora, eles são analisados dentro do túnel de vento para que se tenha uma melhor aerodinâmica nessa combinação equipamento-atleta. Isso também ocorre no ciclismo, que em algumas ocasiões, dependendo da inclinação, esses atletas podem chegar até mesmo a 100 km por hora. Em média, podem pedalar a 50 km por hora. Então, é óbvio que nessa velocidade, fatores externos podem criar resistência ao movimento desses atletas, e aí esses atletas eles têm que, por um lado, diminuir a resistência ao movimento, mas gerar mecanismos de propulsão de maneira adequada. Ah, mas eu não sou um atleta de Fórmula 1, eu também não sou um ciclista, eu sou um corredor. Ok, é óbvio que você correndo a 10 km por hora, 12 km por hora, esses fatores externos não terão tanta influência assim. Se você tem um vento cruzado ou um vento na sua cara, você não vai ter tanta influência assim do vento que prejudicará a sua performance. Porém, por outro lado, nós temos em algumas situações com atletas de elite que eles não correm a 10 km por hora, eles correm a 21 km por hora. Então, nessas situações, sim, é necessário considerar a resistência ao movimento. E é por isso que nós temos, nos últimos anos, uma enorme evolução tecnológica
para evitar essa resistência ao movimento. Então, a gente teve uma grande evolução nas roupas esportivas, uma grande evolução nos calçados. Então, essa evolução justamente é para gerar mecanismos de propulsão adequados e diminuir a resistência ao movimento, e para que esses atletas possam ter uma melhor performance de endurance. Além dos fatores externos, nós temos também os fatores internos. Os principais fatores internos são fatores genéticos, fatores demográficos e fatores antropométricos. Quando um treinador de basquete ele procura um atleta, é óbvio que por questões do jogo, ele vai buscar um atleta um pouco mais alto, assim como um atleta, como um treinador de ginástica, vai talvez buscar um atleta um pouco mais baixo. Na corrida, nós vamos buscar um atleta que tenha um baixo peso corporal, uma baixa quantidade de gordura corporal, que tenha talvez pernas compridas para que possa ter uma boa passada. Todos esses aspectos eles são são claros para todos os treinadores que trabalham nesses eventos esportivos. Genética, a gente não consegue mudar, assim como muitos fatores demográficos. A nossa idade, a gente não muda sexo, homem, mulher, em termos biológicos, isso é o que é. Então, a gente tem uma fisiologia específica, nós temos hormônios específicos, e isso influencia a performance, seja no lado positivo ou no lado negativo. Por outro lado, alguns aspectos antropométricos, eles podem ser modificados. Não a nossa altura, mas a gente consegue, por exemplo, modificar o percentual de gordura, a gente consegue modificar a nossa quantidade de massa muscular. Então, aqui a gente consegue ter uma boa flexibilidade para mudar um pouquinho essas nossas características. Só que, olha que interessante, em 1991, um famoso pesquisador norte-americano chamado Michael Joyner, ele criou um modelo e entendeu que se todos os fatores internos e externos fossem bem controlados, um atleta poderia correr a maratona abaixo de 2 horas. Isso era algo impensado até poucos anos atrás. Porém, após alguns debates na literatura científica ao longo desses últimos 30 anos, chegou-se à conclusão que sim, Joyner tinha razão, e foi por isso que a Nike investiu em um projeto chamado Breaking Two, que é um projeto que justamente buscava o primeiro homem a quebrar a barreira das 2 horas na maratona. Caso vocês não conheçam o projeto Breaking Two, eu vou apresentar aqui um pequeno vídeo para vocês. Is impossible. Everyone knows that. History knows it. Science knows it. Anyone in their right mind knows it. It's crazy. Nobody can run that fast for that long. So, we're doing it. Bem, obviamente que esse projeto teve a qualidade Nike, a qualidade National Geographic, então aqui fica o meu primeiro convite, que é que vocês tenham o interesse de conhecer esse projeto Breaking Two. Basta você colocar no Google Breaking Two, Nike, National Geographic, você vai encontrar o vídeo e vale a pena aí você estar conectado 1 horinha para que você entenda as entrelinhas desse projeto, que para quem trabalha nesse meio é fantástico. Bem, o que esse atleta, para quebrar a barreira das 2 horas na maratona, ele precisaria ter? Além de todos os controles de fatores materiais, ambientais, estratégicos, esse atleta ele precisaria de algumas características físicas, como, por exemplo, ter um elevado consumo máximo de oxigênio, manter-se muito próximo do seu máximo e ter uma boa economia de corrida. Então, esses 3 fatores eram essenciais em termos físicos. Além disso, ele precisava ter bons aspectos materiais, uma boa roupa, um bom calçado, alguns aspectos ambientais precisavam ser bem controlados, temperatura, umidade, vento e altitude, por isso que eles realizaram
esse evento Breaking Two, uma cidade próxima aqui a Pavia, que tem o circuito de Monza. Então, eles realizaram lá a primeira tentativa de quebrar essas 2 horas, e também alguns aspectos estratégicos fundamentais. Por exemplo, estratégia nutricional durante a prova, de hidratação, estratégias de pacing, de ritmo. Então, se vocês assistiram o documentário, vocês vão ver que tem atletas que são passadores, né, que levam o atleta principal para tentar quebrar essa barreira das 2 horas, além de uma situação chamada drafting, que drafting pode ser exemplificada nessa foto. Então, você tem atletas que protegem o atleta principal dos efeitos do vento. Então, você acaba, assim como no ciclismo isso ocorre, você acaba evitando a interferência do vento. E aí, vamos falar então desses 3 aspectos físicos essenciais: consumo máximo de oxigênio, a fração do VO2 máximo sustentado, o percentual do VO2 máximo sustentado, e a economia de corrida. Em relação a essa fração do VO2 máximo, a gente vai falar um pouquinho de um conceito muito bem estabelecido agora na literatura, que é a velocidade crítica, ok? Vamos começar falando então do mais conhecido, o consumo máximo de oxigênio. O que seria o consumo máximo de oxigênio? O consumo máximo de oxigênio nada mais é do que a nossa capacidade individual máxima para captar o oxigênio do ar atmosférico, transportá-lo pela corrente sanguínea e utilizá-lo no interior do tecido muscular. É óbvio que essas ações, né, de captação, transporte, utilização, devem ser realizadas durante exercício físico intenso, porque é ali que nós necessitamos de mais oxigênio. Então, você ter um alto consumo máximo de oxigênio significa que os seus componentes pulmonar, muscular cardíaco e muscular esquelético estão funcionando bem. Então, nós temos uma boa estrutura e função desses diferentes tecidos, do tecido pulmonar, do tecido muscular cardíaco, do tecido muscular esquelético. É óbvio que existem fatores que influenciam esse nosso consumo máximo de oxigênio. E lembrando, quanto maior o seu consumo máximo de oxigênio, melhor para a sua saúde e também para a sua performance. Mas vamos falar então quais seriam esses fatores centrais e periféricos determinantes do consumo máximo de oxigênio. Em relação aos fatores centrais, o primeiro seria a capacidade de fusão pulmonar do oxigênio. Então, se nós não tivermos nenhuma patologia conhecida, patologia respiratória, a nossa capacidade de fusão pulmonar do gás, do oxigênio nesse caso, ela é sempre muito bem adequada. Por outro lado, o débito cardíaco ele é muito correlacionado com o nosso treinamento. Então, atletas bem treinados, eles possuem um débito cardíaco maior. E isso não devido à frequência cardíaca. Só lembrando, o débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca pelo volume de ejeção. Então, esses atletas bem treinados, eles possuem um enorme volume de ejeção, uma boa capacidade sistólica. Então, por isso que o débito cardíaco desses atletas ele é muito bem acentuado, então muito diferente do nosso, que não somos atletas de alto rendimento. Além disso, o consumo máximo de oxigênio está associado com a nossa capacidade de transportar o oxigênio no sangue. Quem que transporta o oxigênio no sangue? As hemoglobinas. Então, quanto maior o nosso nível de treinamento, maior será a nossa quantidade de hemoglobinas, e aí nós teremos uma maior capacidade de transporte de oxigênio no nosso sangue. Por outro lado, nós temos também fatores periféricos que influenciam a utilização desse oxigênio. Não basta nós captarmos esse oxigênio, transportarmos esse oxigênio, nós temos que utilizar esse oxigênio lá nas mitocôndrias. E por isso que 2 fatores são essenciais, fatores periféricos. A densidade capilar, ou seja, ao redor do músculo, a quantidade de vasos que tem ali, porque o oxigênio chega através desses pequenos vasos, e a atividade mitocondrial. Não adianta o oxigênio chegar ao tecido muscular e não ser utilizado, ele tem que ser utilizado ali na rede mitocondrial e gerar a energia necessária para que a gente possa realizar trabalho biológico, né? Então, isso pode ser refletido pela nossa capacidade de pedalar, pela nossa capacidade de correr. E aí que vem a grande pergunta. Ok, o meu consumo máximo de oxigênio é 40. Isso é muito? Isso é pouco? Qual que é o máximo consumo máximo de oxigênio nos seres humanos?
nós temos reportado alguns valores bem altos na literatura. Então, alguns atletas do ciclismo podem ter valores superiores a 90 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. Então, nós temos alguns atletas noruegueses, americanos, que chegam a esses valores, assim como nós temos também alguns esquiadores com valores superiores a 90 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. Em alguns casos também, nós temos corredores que têm valores acima de 80 mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. Por exemplo, os corredores que participaram do projeto Breaking Two, da Nike, que a gente acabou de ver, eles tinham um consumo máximo de oxigênio entre 62 e 84. Esses valores são baixos? Depende, 84 não, mas 62 sim para um atleta de alto rendimento. Porém, a gente tem que perceber que eles realizaram essas avaliações ao longo do tempo e pode ser que alguns desses atletas tenham realizado a sua avaliação em um período inicial da temporada e por isso que o valor era um pouco mais baixo. Como nós medimos o consumo de oxigênio? Através desses equipamentos que têm uma altíssima tecnologia envolvida e também um altíssimo custo. Um equipamento como esse deve custar entre 300 e 400 mil reais no Brasil, então, obviamente, não é em todo lugar que a gente vai encontrar esses equipamentos. Mas por que esses equipamentos custam tanto? Porque esses equipamentos conseguem realizar algo impensado. Respiração por respiração, esses aparelhos conseguem captar uma certa quantidade de ar, transportar essa pequena quantidade de ar no lado interno desse equipamento e ali tem sensores de oxigênio e CO2 que conseguem nos dizer a cada respiração quanto você está consumindo de oxigênio e quanto você está produzindo CO2. Então, para que nós tenhamos a possibilidade de ter essas respostas, né, demonstradas na tela do nosso computador, obviamente isso tem uma enorme tecnologia envolvida. E aí, nós não necessitamos, isso é importante, nós necessitamos tão somente do equipamento. Nós temos que também ter os ergômetros para que nós possamos realizar o exercício, ou correr, ou pedalar. E quais seriam esses protocolos que a gente poderia utilizar? Em geral, para determinar o consumo máximo de oxigênio, nós utilizamos equipamentos ergômetros que nos permitem realizar testes incrementais, que são testes que começam com uma carga baixa e vão aumentando pouco a pouco. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, nós temos um teste com características incrementais, onde o sujeito começou correndo praticamente a 12 km por hora e chegou ao seu consumo máximo de oxigênio a 20 km por hora, chegou à sua exaustão a 20 km por hora. Então, o consumo máximo de oxigênio desse sujeito provavelmente estava ali entre 18, 19, 20 km por hora. Então, foi nesse momento que ele chegou ao seu consumo máximo de oxigênio. Bem, um outro aspecto interessante é o percentual do VO2 máximo sustentado. Óbvio que, ao longo do tempo, a gente tem estudado bastante limiares de lactato como indicadores desse percentual do nosso máximo. Então, nós temos o turn point de lactato, nós temos limiares de lactato, mas não vai ser o tema aqui do nosso debate, então por isso que eu convido vocês a lerem esse artigo aqui, que é um artigo excepcional, publicado por 4 grandes referências nesse assunto, professor David Poole, George Brooks, Bruce Gladden e Harry Rossiter. Então, é um artigo essencial para que nós possamos entender um pouquinho de limiar anaeróbico e obviamente, melhor ainda, limiar de lactato, ok? Por outro lado, a gente vai falar um pouquinho mais de velocidade crítica. Velocidade crítica é um conceito antigo que foi inicialmente debatido por Archibald Hill, o primeiro vencedor do Prêmio Nobel de Medicina estudando exercício físico, isso na década de 20, ele já tinha o entendimento que existia uma velocidade crítica e que existia uma relação curvilinear entre velocidade e tempo durante uma prova. Okay? Isso foi, obviamente, desenvolvido ao longo dos anos e hoje nós temos um conceito de velocidade crítica bem avançado. E o que seria as bases para entender a velocidade crítica? Quais seriam? A velocidade crítica nada mais é do que o entendimento de que existe uma relação curvilinear entre velocidade e tempo de prova. Por exemplo, se você está correndo a 10 km por hora, é óbvio que você consegue ficar mais tempo até chegar à exaustão. Porém, se você estiver correndo a 20 km por hora, você não vai conseguir sustentar essa atividade por muito tempo.
Então, é essa relação inversa que existe. Se a velocidade é menor, você consegue realizar uma tarefa por mais tempo até chegar à exaustão. Porém, se a velocidade é maior, é o contrário, você não consegue ficar muito tempo realizando essa atividade. Então, a gente sabe que existe uma relação inversa, mas essa relação não é uma relação linear, é uma relação curvilinear. E aí, chegamos então ao conceito de potência crítica ou velocidade crítica, que seria, no caso da velocidade, a máxima velocidade que você conseguiria manter sem exaustão, manter por uma longa duração sem exaustão. Essa é a velocidade crítica. Ah, mas e a potência crítica? É a máxima potência que você conseguiria estar pedalando lá na bicicleta por uma longa duração sem ter a ocorrência de exaustão. Ou seja, isso poderia ser o nosso pace de uma prova. Então, por isso que a velocidade crítica, né, no caso da corrida, ela é fundamental. Eu vou tentar passar rapidamente para vocês o porquê que eu gosto tanto da velocidade crítica. É óbvio que a velocidade crítica, ela não envolve enorme tecnologia, avanços tecnológicos, porque você precisa tão somente de um cronômetro. E isso até mesmo o nosso celular tem. Como que nós poderíamos determinar a velocidade crítica? Obviamente, esse sujeito, seu atleta, deveria vir ao seu laboratório ou uma pista de atletismo por 3 a 5 vezes, então você realizaria 3 a 5 testes em uma intensidade severa. A carga externa deveria ser sustentada, então se você pede para que o seu atleta corra 2.000 metros, ele não pode ficar modificando o pacing, ele tem que manter um certo pace fixo ao longo dessa distância. Mas qual seria a distância? Eu estou meio em dúvida em relação a essa distância. Bem, escolha distâncias onde o seu atleta ele realizaria essa prova que você pediu, 800 metros, 1.500 metros, 10.000 metros, entre 2 e 15 minutos. Então, essas provas ou testes, né, ou distâncias que gerassem o fim desse exercício entre 2 e 15 minutos, preferencialmente. Por fim, você vai ter que determinar a exaustão volitiva, que a gente chama de T-limite. Então, essa sigla será muito importante agora no próximo slide, mas seria o tempo que a gente fez naquela determinada distância. Então, você pediu ao professor Cosme, corre lá 1.000 metros. É óbvio que eu vou correr no meu máximo, então o tempo que eu conseguir, a gente chama isso de T-limite, ok? Vou tentar exemplificar isso para vocês com um exemplo um pouco mais prático. Digamos que o meu atleta chegou no meu laboratório, ou lá na nossa pista, nesse caso aqui, lá no nosso laboratório, para realizar um primeiro teste. Eu coloquei lá na bicicleta, no nosso cicloergômetro, 450 watts. Com 450 watts, esse sujeito conseguiu realizar 156 segundos de exercício. E aí chegou na exaustão. No segundo dia que ele veio no nosso laboratório, nós realizamos um segundo teste a 425 watts, não mais a 450, e esse atleta conseguiu ficar um pouquinho mais, 199 segundos. E assim sucessivamente no terceiro dia, no quarto dia e no quinto dia, onde esse atleta pedalava 360 watts, ou seja, numa carga muito menor, e obviamente então ele conseguia ficar mais tempo pedalando, realizava lá o seu exercício, chegava na exaustão em 679 segundos. Se a gente joga isso lá no nosso Excel, o que a gente vai encontrar é um gráfico como esse, uma relação curvilinear entre a potência e o tempo até a exaustão. Então, essa relação ela é curvilinear. Isso é importante por quê? Porque quando você joga no Excel e vê que existe essa relação curvilinear, o Excel também vai te dar uma equação. E nessa equação, que vocês podem estar vendo agora aqui no gráfico, existem 2 números. E vocês vão encontrar esses 2 números. Um número, nesse caso aqui, utilizando esses dados, seria 18.350 e o outro 333. O que significa esses números? Bem, vamos lá. O 333 seria a potência crítica e o 18.350 seria a sua capacidade de reserva anaeróbica, que a gente poderia chamar de W'. Bem, só para finalizar esse assunto, 333 watts seria a sua potência crítica, ou seja, seria a máxima potência que você consegue ficar pedalando sem a presença de exaustão, sem chegar à fadiga, ok? Ah, mas isso pode ser aplicado também
no âmbito esportivo, do modo claro? Obviamente que sim. A gente tem alguns estudos publicados, principalmente pelo professor Andrew Jones, demonstrando a aplicabilidade desse conceito de velocidade crítica e demonstrando que muitos atletas que realizam uma prova, tem um ritmo de prova, coincide com essa velocidade crítica, ou seja, o ritmo de prova é igual o ritmo que a gente determinou lá no laboratório. Mas é muito difícil, 5 testes, toda essa questão. Faz o seguinte, pegue 2 distâncias, entre 2, que o atleta termina entre 2 e 15 minutos, 2 distâncias só, não pegue nem 3, 2. Uma distância maior e uma distância menor. Na distância, aí pegue essas distâncias, cronometre o tempo, e aí você terá 2 distâncias e 2 tempos. E jogue essas 2 distâncias e esses 2 tempos nessa equação aqui. Distância maior menos a distância menor, dividido pelo tempo maior menos o tempo menor, e você vai encontrar um certo valor. Eu utilizei os dados do slide anterior, e a gente chegou aqui a uma velocidade crítica, né, utilizando o mesmo sistema, o mesmo mecanismo do slide anterior, nós chegamos aqui a uma velocidade hipotética aí para um atleta que fez um teste de 2.000 metros, 1.000 metros, de 19,4 km por hora. Bem, simples, 2 testes, cronometra o tempo, velocidade maior menos a velocidade menor, dividido pelo tempo maior menos o tempo menor, você vai ter já um indicativo da sua velocidade crítica. Basta escolher 2 testes, um teste de 2.000 metros na pista, um teste de 1.000 metros na pista, excelente já, você já vai ter um bom indicador de velocidade crítica. Só para que nós tenhamos uma ideia, a velocidade crítica é importante, e esses atletas que correm, atletas que participaram do projeto Breaking Two, eles correm muito próximo do seu máximo. Então, analisando novamente os gráficos aqui, a gente vê que o atleta que corre mais próximo do seu máximo corre 98% do seu máximo, né, do seu VO2 máximo, enquanto alguns outros atletas menos que não conseguem correr a 98% correm no mínimo a 86% do seu máximo, e isso já é espetacular. Por fim, vamos falar um pouquinho de economia de corrida. Economia de corrida nada mais é do que a energia necessária por unidade de peso corporal, quilograma, para que nós possamos percorrer uma determinada distância. Ou seja, quanto de oxigênio você precisa para estar correndo a 10 km por hora? Quanto de oxigênio você precisa para estar correndo a 12 km por hora? Isso é economia de corrida. Quanto menos oxigênio você precisa, melhor. E a gente sabe que existe uma grande heterogeneidade nesses dados de economia de corrida. Tem pessoas mais econômicas e pessoas menos econômicas. E esses dados, essa heterogeneidade, a gente consegue ver nesse artigo publicado com os atletas do Breaking Two, onde nós tínhamos a 19 km por hora alguns atletas que estavam consumindo 170 mililitros de oxigênio por quilograma por quilômetro, e alguns outros atletas que não eram tão econômicos assim estavam consumindo 220 mililitros de oxigênio por quilograma por quilômetro. Pois bem, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho aqui das novas tendências e recursos tecnológicos associados à performance de endurance, ao treinamento de endurance. É óbvio que hoje em dia nós temos diversos métodos, diversas técnicas e diversos aplicativos que a gente pode utilizar para estar melhorando a nossa performance e, no mínimo, para estar nos dando uma motivação a mais para que nós possamos treinar em provas de endurance, seja pedalando, seja correndo, e isso é já algo fundamental, porque a grande maioria das pessoas, a gente sabe, são pessoas fisicamente inativas, então você criar mecanismos mecanismos tecnológicos que façam essas pessoas saírem do sofá, isso é excepcional. Então nós temos alguns equipamentos como Garmin, aqui a gente pode ver, por exemplo, uma pessoa que saiu correndo. É óbvio que existem certos erros, essa pessoa aqui estava correndo em Roma, ela não passou correndo dentro do rio, tem alguns erros de metragem, mas a gente já consegue saber o percurso, a distância, o tempo que ficou correndo, e em alguns casos a gente consegue saber a frequência cardíaca. Por exemplo, hoje os cardiofrequencímetros da Polar, eles são excepcionais, que além de eles darem indicações da performance, eles conseguem te dar toda a indicação da frequência cardíaca, apesar dos problemas que a frequência cardíaca tem, mas a gente consegue ter equipamentos como o sistema Polar, que são excepcionais. Mas eu não corro, eu pedalo. Bem, no ciclismo também a gente tem nós temos novas tecnologias excepcionais. Por exemplo, a velocidade no ciclismo não é tão importante, porque quando você está descendo a ladeira,
você nem está pedalando, mas você está a 90 km por hora, 80 km por hora. Então, a gente não tem que medir velocidade no ciclismo, a gente tem que medir a potência, o quanto você está gerando de potência na sua bicicleta. E por isso existem medidores de potência, como o sistema SRM. Então, a gente tem um sistema bem legal que mede potência, e aí com o cardiofrequencímetro ele integra, então você consegue medir também a frequência cardíaca, e esses dados eles podem ser colocados no seu computador e mesmo transferidos para outros aplicativos, outros softwares. Nós temos também sistemas interativos, né, que você consegue treinar com outros com outros colegas, como o sistema Strava. Isso o pessoal no ciclismo utiliza muito, o pessoal na corrida utiliza muito. Então, todos esses mecanismos fisiológicos são excepcionais para gerar motivação para que as pessoas continuem fazendo esportes que têm essa característica de endurance, que é fundamental. Só que a gente trabalha com pesquisa, a gente quer saber se realmente uma determinada técnica melhora a performance de endurance de um atleta. É por isso que a gente tem que investir muito em equipamentos, muito em laboratório. Aqui, um exemplo do laboratório que a gente está montando aqui, somente a bicicleta, a esteira, a gente está falando aí de 50, 60 mil euros. Então, que não é pouco, né? Se a gente pensar que tem aí uma relação euro-reais aí, que não é muito favorável no momento. Por exemplo, a gente estudou a estimulação cerebral, como que fones de ouvido como esse, que fazem estimulação cerebral, podem melhorar a performance. Todo mundo acredita nisso, todo mundo foi enormemente falado. Esse fone de ouvido Halo, ele pode realmente estimular o nosso cérebro, nós temos uma excitabilidade cortical e aí a nossa performance vai melhorar. A gente estudou isso, a gente realmente, lá quando morava na cidade de Londrina, nós tínhamos um laboratório lá, a gente fez uma série de pesquisas buscando entender como a estimulação cerebral, a estimulação transcraniana poderia mudar a performance. Nós publicamos alguns estudos com corredores e os resultados foram esse. Performance muda se eu fizer estimulação transcraniana? Não. E as respostas fisiológicas? Também não. Moral da história: nós temos diversos avanços tecnológicos que nos têm sido vendidos ao longo do tempo. Porém, são poucos realmente recursos tecnológicos que podem melhorar a nossa performance. Óbvio, o tênis pode influenciar, a roupa pode influenciar, porém essas novas técnicas, que são técnicas específicas, a gente tem que realizar uma série de estudos para realmente saber se funcionam ou não. Bem, é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai ter um tempo que vai estar junto. E essa foi a minha apresentação. Fiquem bem. Agradeço ao TFPR pelo convite e estou obviamente, aberto a perguntas que vocês podem estar enviando por e-mail, pelo Instagram ou realizando as perguntas durante o evento. Ok? Muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.